Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Queria compartilhar com você uma palavra hoje a respeito de um personagem muito interessante, pelo menos eu acho, da Bíblia, que é nosso irmão Judas, né? Se a gente pode chamá-lo assim. Então, em Lucas capítulo 22, versículo 23, nós vamos ver apenas este texto. Lucas capítulo 22, versículo 3. Todos acharam? Amém. Achou, Ed? Quer ler pra gente, querido, por favor? Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Amém. Deus abençoe. Então, o texto diz aí que entrou em Judas, chamado Iscariotes, Satanás, e este Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com você a respeito desse homem e dessa situação tão terrível que aconteceu com ele, porque certamente, quantos que querem o Espírito Santo? Todos querem o Espírito Santo, amém? Mas eu creio que ninguém aqui vai querer que o diabo entre em você, né? Pelo menos eu não quero, eu acredito que você também não. Mas eu vejo aqui, muito curioso o fato de que Judas aqui, um daqueles que Jesus Cristo tinha escolhido, e não escolhido de forma aleatória, não escolhido de qualquer jeito, não escolhido de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que depois de passar uma noite em vigília, orando e buscando a Deus, Jesus então desce do Monte das Oliveiras, e então ele começa a chamar para si os seus discípulos, os seus apóstolos. Então, esse Judas que nós estamos falando aqui, primeiro que Judas, nessa época você ter um nome como tinha esse homem aqui de Judas, cujo significado da palavra, né, Yehudá, Judas significa louvor, significa elogio. Então era muito comum as pessoas colocarem o nome de seus filhos de Judas. Tanto é que um dos irmãos de Jesus, que escreveu inclusive aquela epístola que está lá no final da Bíblia, a epístola de Judas, Judas era um dos irmãos de Jesus, né? Jesus Cristo ele teve outros irmãos, e a irmã Maria, depois que Jesus Cristo nasceu, né? O irmão José só respeitou até a hora que Jesus Cristo nasceu. Depois que Jesus Cristo nasceu, ele obviamente tomou Maria então por sua esposa legitimamente, eram casados, ele teve outros filhos. E então, um dos irmãos de Jesus se chamava Judas, porque era um homem na época que tinha um significado muito interessante. E quando aconteceu isso, quem que era esse Judas? Na verdade, a origem dele é uma origem que a Bíblia dá algumas informações, porque ele era da Judéia. Agora, por que isso é importante? Porque a Bíblia faz questão de dizer a mim e a você a importância de dizer a localidade do nascimento desse homem. Ele era da Judéia por quê? Mais ou menos em 40 a.C., o Herodes, ele foi então colocado lá para ser então chefe, para ser o governador de uma área conhecida como Judéia. Ele, como governador dessa área, então ele implantou ali naquela área, e ele, como ele morava na Judéia, ele começou a se estabelecer ali, ele então fez várias modificações, investiu, o governo dele foi muito bom para o povo da Judéia, porque ele tinha interesse que o lugar que ele morava, obviamente, fosse um bom lugar. Então, entretanto, os galileus, que eram a maioria dos apóstolos de Jesus, os outros 11 apóstolos eram todos galileus. Quem eram os galileus? Os galileus eram pessoas que viviam na Galileia, uma região mais distante da Judéia, uma região que fazia fronteira com alguns países, inclusive alguns países que hoje estão na Grécia, e esses países, pela sua proximidade, eles tinham muito contato com os judeus da Galileia. Esse contato, o que aconteceu nesse contato? Ao ter este contato com os irmãos lá da Galileia, então as pessoas começaram a misturar os seus costumes. Os judeus da Galileia começaram a se deixar miscigenar. Eles começaram a adquirir alguns hábitos, alguns pensamentos que vinham da parte dos helenistas, que vinham da parte dos gregos. Por isso, quando eles iam lá para a Judéia, que era a capital, onde estava Jerusalém, aqueles que estavam lá, os puros sangue, aqueles que eram da lei, aqueles que guardavam o sábado, aqueles que cumpriam tão rigidamente a lei, desprezavam os galileus.
Só que Judas, ele não era da Galileia, ele era da Judeia. Então nós começamos a perceber uma característica interessante dele, que ele não era qualquer homem. Ele era alguém instruído. O seu pai, por exemplo, ele tinha negócios que ele tinha lá na Judeia, e ele então está agora na Judeia, Judas, e é chamado por Jesus. Quando ele é chamado por Jesus para ser um dos discípulos, acontecem algumas coisas na vida de Judas que vêm trair. E é muito importante a gente lembrar que o fato de Jesus Cristo ter escolhido Judas para ser um dos discípulos já era uma grande coisa para Judas. Agora, o que significava ser um dos 12? Ser um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, você imagina só para você, para mim, a honra que ia ser, a oportunidade que seria, né, Danessa? Nós temos a oportunidade de andar com Jesus, de aprender com Ele, e Ele foi escolhido nos 12. E o texto que nós lemos aqui, ele faz questão de mencionar que era este Judas um dos 12. Embora Jesus Cristo tivesse vários discípulos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 dos seus discípulos. Ele tinha mais de 500 discípulos. Só que andavam realmente com ele, que estavam no dia a dia com ele, que tinham esse tete a tete com ele, eram esses 12 que ele havia escolhido. E o 12 na Bíblia, ele é colocado como um número de governo, dentro da cabalística do judeu. Os números eles têm uma importância muito grande na Bíblia. Por exemplo, o número 7 é um número que caracteriza a perfeição, a plenitude de Deus. O número 9, por exemplo, é o número do homem. O número 12 é o número do governo. Não é à toa que nós podemos ver que a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, ela tem 12 portas. O dia que nós vivemos, ele é dividido em 12 horas de dia e 12 horas à noite. O ano tem 12 meses, Jacó teve 12 filhos. As tribos de Israel, elas eram também 12. Foi no capítulo 12 de Gênesis que Abraão foi chamado. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12, capítulo 1. Foi também no capítulo 12 do livro de Êxodo que Deus então fez com que nascesse a nação de Israel. No deserto, o povo de Deus encontrou 12 fontes de água. O altar de Deus, o altar de adoração no Antigo Testamento, deveria ser feito com 12 pedras. 1 Reis 8:31. Os sacerdotes que levavam no peito um objeto composto, que eles chamavam de peitoral, tinha também ali 12 pedras que estavam colocadas. O mar de vidro que ficava dentro do templo de Salomão estavam apoiados sobre 12 bois de bronze. Quando Elias se encontrou com Eliseu, nele estava lavando a terra com 12 juntas de boi. O muro de Jerusalém tinha 12 portas. Aos 12 anos, Jesus Cristo subiu de Jerusalém e foi a primeira demonstração que ele tinha uma missão na terra, em Lucas capítulo 2, versículo 42. E a árvore da vida na Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, versículo 2, diz assim que essa árvore dará 12 frutos. Então o 12 é um número especial na Bíblia. É um número de governo, é um número de poder, de autoridade. E o texto faz questão de dizer aqui que Judas, esse que tinha sido escolhido por Jesus depois de uma noite de oração, e aqui Jesus Cristo nos ensina como nós devemos escolher a liderança, como nós devemos escolher as pessoas, não é aleatoriamente, não é porque é meu amigo, não é porque é meu parente, não é porque é meu filho, não é porque é uma pessoa que eu gosto muito. Eu e o pastor Ismael, nós temos uma frase pessoal, eu e ele: não me peça para escolher entre a amizade e a igreja, não me peça para escolher isso, porque eu vou escolher sempre o reino de Deus, eu vou escolher sempre agradar a Deus. Aliás, Pedro nos ensina isso, dizendo assim, que a mim importa agradar mais a Deus do que agradar a homens. Se você me entende, diga amém. Amém. Então vamos lá. Mas perceba que mesmo sendo uma pessoa escolhida, uma pessoa, vamos colocar essa palavra aqui de sorte, uma pessoa abençoada, você imaginou quantas pessoas desejariam naquela época, sabendo quem Jesus era, se as pessoas soubessem, quantos gostariam de ter essa oportunidade, quantos gostariam de ter a chance de andar com uma pessoa importante como Jesus? Pastor Ismael estava pregando aqui há 2 semanas atrás, e ele falou a respeito de amizade. Ele disse assim que todos nós buscamos andar ao lado de pessoas importantes, que todos nós buscamos, pastor, de alguma forma estar em evidência, nós buscamos de alguma forma tentar aparecer, porque o ser humano é assim, é natural do ser humano.
Agora você imagina a oportunidade ímpar, você imagina a oportunidade sem par, você imagina a oportunidade que Judas teve de andar com Jesus e ser escolhido como um dos 12. Mas mesmo sendo escolhido por Jesus, mesmo sendo alguém de uma mente, porque ele tinha pensamentos helenísticos, inclusive se comenta, se estuda-se, fala-se, pelo menos Flávio José comenta no seu livro a história dos hebreus, que Judas era uma das pessoas que fazia parte dos Iscariotes, que era um grupo parecido mais ou menos com o grupo dos Zelotes, da qual Pedro fazia parte, porque Zelote não era o seu sobrenome, não era a terra que ele nasceu, não era o nome do seu pai Zelote, era um grupo que ele pertencia, que pensava e imaginava que a libertação daquela terra que estava sendo controlada pelos romanos, porque na época, na história, inclusive se fala, os romanos eram quem dominava aquela época. Ele imaginava que então a tomada de poder, ele imaginava que a retomada da nação deveria ser através da força, e Judas era um dos que compartilhava com esse pensamento. Então você imagina que Judas então, quando vê chegando Jesus e chamando ele para trabalhar, Judas então aceita aquele convite, mas o que acontece depois com Judas é algo muito estranho, porque Judas vem trair a Jesus. Judas vem aqui a fazer aquilo que, segundo a Bíblia diz, algo que trouxe a ele muito pesar. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente, e a vida dele acaba nesse momento. Mas o que foi que levou Judas a trair Jesus? O que foi que levou Judas a trair aquele homem amoroso? Eu estava ouvindo uma ministração dessas um dia desses, do pastor Luciano Subirá, e ele conta a respeito de uma visão que uma certa serva de Deus da igreja dele teve. E embora eu creia em visão, creia em revelação, creia em profecia, ao mesmo tempo que eu creio, eu sou muito seletivo, sou muito desconfiado, sou como aqueles de Bereia, que quando Paulo chegou e começou a pregar a palavra de Deus, os de Bereia falaram: não, peraí, isso daí que você está ensinando, onde que está na Torá? Deixa nós conferirmos aqui se isso é verdade. Eu sou como os de Bereia, eu gosto de ver, a Bíblia diz inclusive, provai as profecias, vede se elas são realmente de Deus. E então, a Bíblia nos ensina que Judas, ele quando chega e é chamado, acontecem algumas coisas na vida dele. Então eu queria tecer com você aqui alguns comentários a respeito das teses de Judas. O que levou Judas a trair Jesus? O que levou Judas a acabar com a sua vida? O que levou a vida de Judas a terminar em desgraça? Ele poderia ter sido um dos grandes apóstolos, um dos grandes homens da vida da Bíblia, mas o que aconteceu foi que a vida dele, infelizmente, foi uma vida que nós, quando lemos aqui, ficamos com muita tristeza, porque não foi realmente o fim que certamente Deus planejou para ele. E eu queria compartilhar com você a primeira tese a respeito da vida de Judas. Por que Judas fez isso? A primeira tese, que Judas perdeu a maior chance da sua vida e desperdiçou uma grande oportunidade. Vou repetir. Judas perdeu a maior chance da sua vida e desperdiçou uma grande oportunidade. Será que você poderia repetir comigo isso, só para você ficar com isso fixado na sua mente? Diga assim: Judas perdeu a maior chance da sua vida. Perdeu a maior chance da sua vida. E desperdiçou uma grande oportunidade. Judas cometeu o maior erro que ele poderia cometer na vida dele. Uma verdade que eu queria falar para você: existem pessoas que eles têm a capacidade, eles são especialistas, eles são eruditos na questão de perder oportunidades. Tem pessoas que você pensa em perder a oportunidade, você lembra dessa pessoa. São pessoas que não conseguem aproveitar as chances que têm. São pessoas que não conseguem aproveitar quando Deus envia uma oportunidade, uma chance para que ele possa ser abençoado. Por exemplo, nós temos na Bíblia a história do próprio Judas, que perdeu a chance de ser um grande apóstolo da palavra de Deus. Temos, por exemplo, a história de Esaú. A Bíblia diz que Esaú foi um homem que foi o primeiro rei da Bíblia, o rei que depois dos juízes, a palavra de Deus diz que nos ensina que o reino de Israel, ele teve então 17 juízes, e o último juiz sendo então Samuel. Diz que o povo chegou para Samuel e falou assim: Samuel, nós queremos ser como os outros povos são. Eles já cometeram erro porque Deus nos chamou justamente para sermos diferentes. Deus não chamou a mim e a você para que nós sejamos como os outros. Deus não chamou a mim e a você para que nós sejamos feito da mesma maneira que os outros, mas Ele nos chamou primeiro para ser sal da terra, nos chamou para ser servos, nos chamou para ser embaixadores, nos chamou para ser adoradores. Ele nos chamou para sermos diferentes. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus falou: Senhor, nós queremos ser como os outros povos, nós gostamos do Senhor. Até então, naquele momento, havia uma teocracia. A palavra teocracia dividida é uma palavra grega. Cracia quer dizer governo e teos quer dizer Deus. Significa governo de Deus. Havia um governo de Deus estabelecido.
E democracia quer dizer domínio de demônio. Demo de demônio não é não, brincadeira. É que eu quase penso isso, viu? Que democracia é um negócio complicado. Mas ainda é melhor que, né, o comunismo. E melhor ainda que ditadura. E melhor ainda que a anarquia, né? A anarquia que a gente estava comentando com minha esposa ontem. E então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos então um homem perdendo uma grande oportunidade como Saul perdeu. Embora é bem verdade que Deus nunca mandou Samuel ungir Saul como rei. Isso é verdade, né? Depois, se você quiser conferir lá, Deus nunca mandou ungí-lo como rei, mandou ungí-lo como regente, como alguém que estivesse guardando o trono. Mas, enfim, acabou sendo ungido como um rei. E ele perdeu uma grande oportunidade de ter o seu nome escrito como um grande homem de Deus, porque ele começou muito bem. Ele começou profetizando. A Bíblia diz que quando ele saiu procurando as mulas do seu pai que haviam sido perdidas, ele então foi até um lugar e encontrou o homem de Deus. O homem de Deus disse assim: olha, você vai até a casa dos profetas, e chegando lá, Deus vai falar com você, e você vai entrar no meio dos profetas e vai começar a profetizar também. E aqui também Deus fala a mim e a você, quando nós estamos no meio dos profetas, nós temos a capacidade também de começar a profetizar e começar a sermos homens de Deus. Então cuidado onde você entra. Entrou no meio de profeta, começa a profetizar. Se tiver em um lugar que no lugar de profeta, aí eu não sei o que vai acontecer. E ele chega então e encontra os profetas e começa a profetizar. E ele começa muito bem, começa fazendo o que é bom, começa fazendo o que é certo, mas em um certo momento da sua vida, há uma vírgula na sua vida, e ele comete um pecado, ele comete outro pecado, ele desobedece a Deus, ele vai consultar espíritos de mortos, ele começa a se perder nessa caminhada e ele perde uma grande oportunidade. Um outro homem que perdeu uma grande oportunidade foi Esaú. Nós deveríamos falar assim, que a história do povo de Deus era a história de Abraão, Isaac e Esaú, porque o filho da promessa era Esaú. Aquele que deveria ter o seu nome colocado na história era o nome de Esaú, porque Esaú era o primogênito, ele era o filho mais velho. Mas a Bíblia diz que quando Esaú, no momento de rara infelicidade, ele teve a oportunidade, chegando de uma caça, ele sentiu o cheiro, né, de uma comida boa que o seu irmão estava preparando lá, uma comida boa como eu fiz para minha esposa ontem, uma paeja, né, amor? Tá boa? Maravilhosa, também gostei. Né? Ele chega e sente aquele cheiro daquela comida, e o seu irmão, muito maliciosamente, muito esperto, o seu irmão, que era uma pessoa que aproveitava as oportunidades, o nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura, não aquele que engana, como eu já vi muito pastor pregando por aí. Eu não sei que Bíblia que ele leu isso aí, só se foi na Bíblia de São Cipriano da capa preta, porque na minha não está escrito isso. Na Bíblia, às vezes as pessoas têm lenda, o cara ouve um negócio, aí ele sai repetindo aquilo. A Bíblia nunca disse que Jacó era um enganador. A palavra Jacó significa aquele que agarra, aquele que aproveita. E ele vendo essa oportunidade, ele falou: não vou perder essa chance. Ele, diferente do seu irmão, não era alguém que perdia as oportunidades, e ainda que de forma errada, ele aproveitou essa chance. Aproveitou a chance e falou assim para o seu irmão: eu só dou um pouco dessa comida se você vender para mim o direito da sua bênção, o direito da sua primogenitura, se você vender para mim o direito de ser abençoado. Então Esaú fala assim para ele: de que me vale a minha primogenitura, de que vale a minha bênção se eu estou a ponto de morrer de fome? Irmãos, pensem comigo. Você acha que se ele não comesse naquele momento ele ia morrer de fome, sim ou não? Não. Certamente ele estava usando uma hipérbole, né? Vou morrer de fome. Não ia morrer de fome. Né, Diego? Ele não ia morrer de fome. Mas ele fala: de que vale a bênção de Deus? De que vale tudo que eu vou receber? De que vale as 12 bênçãos que meu pai vai me colocar sobre a minha cabeça? De que vale ele impor a mão sobre mim? Se eu vou morrer de fome, ele não ia morrer de fome. Mas a Bíblia diz assim, que dessa forma Esaú desprezou a bênção da primogenitura. E então Jacó, aquele que agarra, foi: peguei, é minha. Jacó não desperdiçava oportunidades como Esaú. Então, existem pessoas que têm a característica de perder a chance da sua vida. E agora eu quero perguntar para você: que chance na sua vida você já perdeu? Quais as coisas que você percebe? Nossa, uma oportunidade que eu perdi, deveria ter aproveitado essa oportunidade. De repente um carro que você deveria ter comprado, uma casa que você deveria ter sido um pouco mais ousado talvez, e dado esse passo. Talvez a sua empresa que você deveria ter montado. Hoje Deus dá a chance de você aproveitar uma grande oportunidade. Primeiro, você não pode perder a oportunidade que Deus está te dando, porque primeiro você não merecia essa oportunidade.
A Bíblia diz assim que pela graça nós somos salvos. A história nos conta que quando Martinho Lutero, ele abriu os seus olhos para aquilo que Deus tinha para a sua vida. O texto que lhe saltou aos olhos e o texto que aqueceu o seu coração foi esse. Martinho Lutero estava lendo a sua Bíblia e de repente ele se depara com esse texto e diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele falou: não pode ser. Pela graça, de graça, eu não tenho que fazer nada. Não vem de, a Bíblia diz assim que não vem de homens para que os homens se gloriem, porque se viesse de homens, certamente algum homem poderia dizer: eu sou salvo porque eu dou um bom dízimo. Eu sou salvo, lembra do publicano e do fariseu, que um batia no peito dizendo assim: Senhor, você é misericordioso para com a minha vida, eu não mereço estar aqui, enquanto que o outro, o fariseu, dizia assim: Senhor, eu sou um homem melhor que os demais homens, sou até melhor do que esse infeliz, esse que está ao meu lado, esse publicano, corintiano, não corintiano não, era só publicano. E ele diz isso: eu sou melhor que os demais homens, sou melhor, mereço mais. Que chance talvez você tenha desperdiçado na sua vida? Porque aquilo que você está recebendo de Deus, o fato de você estar aqui, os meninos que tocaram aqui, estão aí começando no ministério, o Mateus, o Natan, David já está há bastante tempo, já tem um tempo. Mas a chance que vocês têm, a chance que eu tenho, o privilégio que nós temos de ministrar a palavra de Deus aqui é de falar a respeito da boa palavra de Deus, a palavra de Deus que quer dizer o Evangelho, a verdade. A palavra Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Quando nós falamos assim: eu sou evangélico, eu sou aquele que anuncia boas novas, eu sou aquele que anuncia coisas boas, eu sou aquele que quando a situação está difícil eu chego trazendo uma boa palavra, eu sou aquele que quando as coisas não estão bem eu chego trazendo uma solução, eu sou aquele que quando tudo está negro, quando tudo está escuro, eu chego trazendo a luz, porque a Bíblia diz que a luz brilhou no meio das trevas. É isso que nós somos chamados a fazer. E a oportunidade que eu e você temos de termos sido escolhidos por Deus, não porque nós merecíamos, porque como o pastor falou domingo aqui, o melhor de nós para Deus é como o trapo da imundície. Eu vou traduzir o que significa esse trapo da imundície. Trapo da imundície, ele se refere ao período lá no Velho Testamento, quando a mulher ela tinha os seus dias de menstruação, ou quando então ela tinha um filho menino, ou uma filha. Filho menino foi legal, né? Quando ela tinha um filho, ou quando tinha uma filha. Se ela tivesse um filho, ela ficava um mês sem entrar no templo do Senhor, imunda. E se ela tivesse uma menina, ela ficava 2 meses sem entrar. E durante aquele tempo em que o seu organismo estava se limpando, porque naquela época não tinha absorvente, não tinha OB, como vocês têm essa facilidade hoje em dia, né? Então eles usavam os panos para que a sua menstruação, para que a sua imundície pudesse ser tirada. E para Deus diz assim que o melhor que nós podemos oferecer a Deus é como aqueles panos, aqueles trapos de imundície que eram imundos diante de Deus. O melhor, o mais excelente que nós podemos fazer para Deus diante da sua glória, diante da sua presença, diante de tudo aquilo que Ele é. Ele é o Deus que conta as estrelas pelo seu nome. Ele é o Deus que mede, diz a palavra de Deus, os céus com os seus palmos e toma os mares na concha da sua mão. Diante do nosso Deus, eu e você somos nada, e tudo aquilo que Deus fez para mim e para você, não foi porque nós merecemos, mas porque diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou Jesus por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você me entende, diga amém. Não perca essa oportunidade. Você foi escolhido por Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você foi escolhido por Deus. Foi escolhida por Deus. Aleluia. Você foi escolhido por Deus. Isso é uma grande oportunidade, é uma grande chance. Isso é coisa para poucos, ser escolhido por Deus. Então, Judas, primeira coisa, ele se perdeu porque ele perdeu a chance da sua vida e desperdiçou uma grande oportunidade. Quantos têm desperdiçado grandes oportunidades na sua vida? Segunda coisa, Judas amava a 2 senhores. Judas, ele era o tesoureiro. João capítulo 12, do versículo 5 em diante, você vai descobrir isso, que Judas, e é interessante que o pastor falou a respeito de Levi aqui, né, pastor? Que era o cobrador de impostos, que Jesus Cristo chamou a ele. E interessante que ele era cobrador de impostos, ele devia ter uma certa habilidade com números, né? No entanto, você vê a capacidade de Judas. Quem foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo foi Judas. João capítulo 12.
Então Judas, ele era o tesoureiro, né, do grupo de Jesus. E a gente começa a ver que ele tinha dois senhores. Primeiro, quando em João capítulo 12, versículo 5, quem pode abrir para nós aí? Está com a Bíblia aberta aí, meu amor? NVI? Qual livro? João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 5 em diante. O que diz aí para nós? Por que não se vendeu este perfume? Lê o 4, por favor. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha aí, ó. Ele era político, quer dizer, corrupto, quer dizer, ladrão. Vocês desculpem, se tem uma raça que eu não, para mim, eu desacredito. É por isso que eu acho que, porque irmãos, por exemplo, outro dia desse, o menino comprou um baixo aí, o Felipe comprou um baixo, ele veio e ele falou assim: ó, pastor, eu queria que você orasse por esse baixo aqui. Eu falei: orar porque o baixo não é gente? Eu falei: não, eu queria consagrar. Eu falei: consagrar a gente consagra, né? Mas, então quando ele consagrou, agora ficou ótimo, obrigado. Então quando ele consagrou o baixo, aquilo que é consagrado a Deus, é porque ele é colocado somente para o serviço de Deus. Vocês entendem isso? Amém. Quando eu consagro alguma coisa a Deus, eu estou dizendo que isso aqui é só para o serviço de Deus. Então, se eu consagrei aquele baixo para Deus, por exemplo, eu tenho aquele violão ali, aquele violão, pelo menos na minha mão, né? E dificilmente ele vai para a mão. Eu nunca toquei outra música naquele violão que não fosse louvor e adoração a Deus, porque eu o consagrei a Deus. Ele é consagrado somente para o ministério de Deus. Nós temos aqui os instrumentos. Eu não posso pegar essa caixa aqui, eu não posso pegá-la e levar para uma festa de aniversário, né, da igreja, mesmo sendo da igreja, e chegar lá e colocar a música da Xuxa ou qualquer outra música para se tocar lá, porque essa caixa ela foi consagrada ao serviço da igreja, ao serviço ao Senhor. Quando os sacerdotes, quando todos os utensílios do templo do Senhor, a mesa do sacrifício, tudo que era colocado dentro ali era consagrado ao Senhor. Então, quando eu fui consagrado aqui na igreja pelo pastor Ismael, eu fui consagrado, pastor, a quem? A quem eu fui consagrado? Então, todo o serviço que eu devo prestar é a quem? Então, no meu entendimento, uma vez que eu fui consagrado a pastor, tudo aquilo que eu faço e toda a minha vida tem que ser em função de servir a Deus dentro do ministério. Se eu quero ter uma vida política, é uma outra coisa, eu acho que até tem que ter. Mas eu na minha opinião, na minha modesta opinião, né, como o Ed disse, ele não pode julgar as pessoas, mas eu sou da opinião de Jimmy Swaggart. Perguntaram uma vez a Jimmy Swaggart: Jimmy, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele falou assim: eu não poderia. Como eu iria me rebaixar? Porque para ele a pregação do Evangelho é algo que não existe nada maior. Amém? Amém. Então Judas, ele amava dois senhores. Preste atenção que nesse texto a Bíblia conta a história de uma mulher que chegou sem reservas, e as pessoas falam muito a respeito de um guento que foi derramado, né, que valia 300 denários. Um dia de trabalho de um trabalhador normal era 1 denário. Ele trabalhava e ganhava 1 denário. 1 denário ele ganhava. Ou então ele ganhava uma porção de sal, que era o sal diário, daí vem a palavra salário. Mas nesse tempo aqui ele ganhava, então, o quê? 1 denário. Então quando ela chega, e a Bíblia diz que ela quebra aquele vaso de alabastro, e ela começa a ungir os pés de Jesus, e então Judas fala assim: olha isso, que desperdício, quebrando esse alabastro aqui, e espalhando esse perfume tão caro, que vale pelo menos 300 denários, olha quanta coisa a gente poderia fazer. E aí o próprio João continua dizendo assim, que ele falava isso, não porque ele se preocupava com os pobres, não porque ele se preocupava com as viúvas, não porque ele tinha um coração em Deus, mas porque ele era ladrão, e tudo que se lançava na bolsa, ele pegava uma parte para ele, pegava uma comissão para ele. Então o coração dele estava no dinheiro, o coração dele estava posto no dinheiro.
Ele roubava, ele não se importava com as pessoas, ele estava preocupado com o dinheiro, e não somente com o dinheiro, mas também com o vaso, porque só aquele vaso, ele era um vaso que era feito na própria pedra. O alabastro, ele era talhado o vaso na pedra, e a partir da pedra era feito. Então o vaso era caríssimo, o unguento era caríssimo, e quando ele fala isso, ele fala assim: olha, poderia se vender isso. João então completa, ele disse isso não porque ele se importava com os pobres, não porque ele se importava com as viúvas e os órfãos, mas porque ele era ladrão, e porque ele roubava o que se lançava na bolsa. Então, queridos, o que eu vejo nisso? Eu vejo que Jesus Cristo já estava falando com ele, quando Jesus Cristo disse assim: um homem não pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desagradar a outro, ou desagradará a um e agradar a outro. Não podeis servir a Deus e servir as riquezas. E é o único texto da Bíblia onde Deus coloca algo como um Deus, que é a riqueza. Dinheiro é muito bom, dinheiro é ótimo. Aliás, o dinheiro, ele potencializa muitas coisas. Se o seu casamento é feliz, eu não tenho dúvida de dizer, se você tivesse mais dinheiro, seu casamento seria muito melhor. Porque o dinheiro, ele potencializa as coisas. Imagina você podendo pegar a Lisa e ir viajar para a França, Inglaterra, Paris. A Lisa começa o ano e fala: Ed, meu amor, para que país nós vamos esse ano? E você fala: esse ano eu quero ver se as estátuas gregas eram tão belas quanto você, meu amor. E aí você já... E aí você já vai preparando a coisa, né? Nós vamos conhecer o Egito esse ano. Nós vamos conhecer, né? Conhecer uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, imagina só você poder... Então o dinheiro, ele potencializa muitas coisas. Ele tem a capacidade de potencializar as coisas. Mas eu não quero me aplicar somente ao dinheiro. Mas eu quero dizer assim, que Judas foi traído porque ele servia a dois senhores. Dentro do coração dele não havia só um mestre, havia outro mestre, que era o dinheiro, ele gostava de dinheiro. Agora, muitos de nós têm sido traídos por outros senhores. Tem muitos de nós que têm sido traídos, sabe por quê? Pelo quê? Temos sido traídos pelo nosso trabalho. As pessoas que amam mais o trabalho do que a igreja, amam mais o trabalho do que a sua família. Aliás, eu tenho um pensamento que se você chegar em algum lugar, e quando você chegar nesse lugar, sua família não estiver com você, tudo aquilo que você conseguiu chegando lá não valeu a pena. E eu digo mais, se o homem perder tudo e preservar a sua família, ele não perdeu quase nada, porque a família é a base de tudo. Então muitos têm trocado a sua família, têm colocado os outros deuses. Muitos têm estabelecido o seu trabalho, muitos têm estabelecido a sua família, muitos têm estabelecido outros deuses, mas a Bíblia diz: me ensina a mim, a você. Diz assim: somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Não terás outros deuses de mim. O seu carro não pode ir diante de Deus, a sua casa não pode ir diante de Deus, o seu trabalho não pode ir diante de Deus, porque tudo aquilo que você tem, o salmista diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Judas se perdeu porque ele tinha outro Deus no seu coração. Ele servia dois senhores, o coração dele se dividia entre Jesus e se dividia entre o dinheiro. Se eu e você tivermos além do nosso Deus, se eu e você tivermos além de Jesus outro Deus estabelecido no nosso coração, nós não vamos conseguir subsistir, nós não vamos conseguir resistir, porque Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Então seria muito interessante se eu e você começássemos a olhar dentro do nosso coração e perceber ali quantos tronos estão colocados. Se Jesus Cristo reina soberano na sua vida, ou se você tem elencado, se você tem destacado, se você tem elegido outros que estão ocupando ali o mesmo lugar, ou às vezes estão até acima de Jesus. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que, quando ele tem um problema no casamento, e o casamento se dissolve, ele sai da igreja, porque o casamento, a família ou a mulher era o Deus dele. Outros que quando perdem o emprego, perdi o emprego, perdi a empresa, perdi dinheiro, aí então ele perde a fé, porque o Deus dele era o dinheiro, era a empresa, era o carro dele. Houve uma grande depressão na década de 40 nos Estados Unidos, e a história conta que tinha gente que pulava dos prédios. Muitos suicídios naquela época, porque o Deus daqueles homens, o Deus daquelas mulheres, era monetário, era o que eles podiam amealhar, era o que eles podiam conseguir reter. O seu Deus era o dinheiro. Mas muitos têm elencado outros deuses na sua vida.
Muitos têm pegado Jesus e dividido o trono de Jesus com tantas outras coisas. E eu vou dizer para você, tem pessoas que colocam, sabe o que? Como um Deus disputando o lugar dele como Jesus, a própria igreja. A igreja se torna um Deus para ele. Ele não faz as coisas visando o reino de Deus. Ele faz as coisas como o pastor pregou, visando o benefício próprio, visando o crescimento próprio, visando o seu próprio destaque. E ele elenca a vida dele, ele elenca a igreja, ele elenca tudo como o seu Deus, menos o Deus verdadeiro que merece toda a adoração. Então hoje seria interessante eu e você olharmos dentro do nosso coração. E primeiro, ver se nós não estamos desperdiçando nenhuma oportunidade. Será que Deus tem dado a oportunidade de você consertar a sua família? Consertar o seu casamento, consertar a sua casa? Você está desperdiçando. Muitas vezes Deus dá a nós a oportunidade de arrumar a vida. E eu me lembro, quarta-feira passada, o pastor Ismael pregou aqui, e ele falou um negócio que me identificou muito. Eu penso como ele. Irmãos, eu não perco oportunidade. Caiu na minha frente, pingou na área, do jeito que veio, eu mato de primeira e mando para o gol. Não perco chance, não perco oportunidade. Porque como a pastora Valéria diz, a oportunidade, ela é uma mulher careca, só tem cabelo atrás. Só tem cabelo na frente. Obrigado, Vá. Ou seja, quando ela vem, ou você pega. Depois que ela passou, não tem mais como pegar. A oportunidade é uma mulher careca atrás, só tem cabelo na frente. Quando ela vem, você tem que pegar, senão. É por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, de fazer com que a nossa família tenha sucesso. Eu tenho a oportunidade de melhorar minha geração, de ensinar os meus filhos. Eu estava conversando com um amigo, com o Ed Carlos, esses dias, tive a honra de ir na casa dele, e ali nós fomos brindados ali. Rapaz, tem gente que ainda fala que ser crente é ruim, né? A gente estava numa pindaíba em casa esses dias aí, meio que sem grana. Aí o irmão me chama para fazer uma visita, eu vou lá, né? Disposto a fazer a visita, chega lá, o cara me recebe com uma picanha. Eu falei, Deus abençoe esse homem. Nós estávamos conversando ali sobre aproveitar as oportunidades, e como às vezes nós olhamos para as pessoas e nós falamos assim, nossa, como essa pessoa poderia ir mais longe, como essa pessoa poderia chegar mais, como essa pessoa poderia ir mais, como ela poderia avançar mais, mas porque ela não aproveitou algumas oportunidades. E uma grande oportunidade que você tem é quando você tem a oportunidade de escolher com quem você vai se casar. Existem as 3 perguntas mais importantes da vida de um homem. Primeira delas, que Deus eu vou servir? Que Deus vai servir? Que Deus do Johnny vai servir? Segunda coisa, como é que o Johnny vai devolver? Johnny é o filhinho do Ed aqui. A oportunidade do dom da vida que Deus está dando a ele. Porque Deus tem um plano na vida desse menino. Talvez ser um pastor? Talvez. Mas talvez também ser um médico. Ou você acha que Alexandre Fleming, quando criou a penicilina, foi o diabo que falou para ele, não, cria a penicilina para salvar a gente? Gente, o diabo não faz nada bom. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio, o pai da mentira. Nele nunca se firma na verdade, porque a verdade nunca está nele. Então, o diabo não faz nada que é bom. Viu alguma coisa boa no mundo? Steve Jobs, por exemplo, que revolucionou, né, Luciano, o mundo da tecnologia. Você acha que é o diabo que falou para ele? Não, faz aqui, cria esse sistema que é OS, vai ser bom. Tal. O diabo não faz isso. Mas havia um desígnio no coração de Deus para que aquele homem pudesse fazer a diferença. Abraham Lincoln, Rockefeller, grandes homens da história que fizeram a diferença na história, porque eles tinham um plano e eles cumpriram esse plano de Deus. Agora existe o plano da salvação na vida de todo homem, mas independente disso, Deus deu uma ordem ao homem e falou assim, olha, cuida do mundo aí. Lá em Gênesis, que essa ordem permanece até hoje, ele disse, cuida da terra, cuida de tudo aí, então precisa ver médicos. Ou você acha que Oscar Niemeyer, gente, quem olha para Brasília hoje, e vê que Brasília foi projetada há mais de 40 anos, você fala assim, é impossível um homem ter a visão de projetar, mais de 40, mais de 60 anos foi projetado, né? Foi na década de 50, né, Luciano? Então vai lá mais de 50 anos, 64 anos, que aquela cidade foi projetada, o homem era um gênio. Então, para aquilo que Deus tinha na vida dele, de ser um arquiteto acima da média, ele respondeu. Então, que Deus vai servir? Como você respondeu o dom da vida para você, que Deus te deu? E a terceira, com quem você vai se casar? Muitos eles não conseguem chegar, queridos, porque eles desperdiçam a grande oportunidade de escolher certo seu casamento. É por isso que a pastora Valéria sempre diz, hoje você faz uma escolha, amanhã a escolha faz você. A escolha determina para onde você vai.
Eu conheço homens que tinham potencial de ser grandes pastores, mas nunca serão, jamais serão. Sabe por quê? Porque para voar, a esposa só tem uma vassoura. Casou com uma bruxa. Deu certo, né? Um pastor casando com uma bruxa. Meu Deus. Não vai muito longe. Eu não vou trabalhar com nomes, porque veio dessa igreja aqui. O cara chegou para mim e falou assim: olha, Lida de Jó, pastor. Essa história que você sabe. O cara falou: Renato, namorando uma menina aí, queria que você conhecesse ela. Eu falei: vamos lá, filho, conhecer essa menina, nego. Aí cheguei lá, menina bonita, rapaz, bonitinha a menina, né? Aí, filho, tudo bem, e você mora com quem? Não, moro com a minha mãe. Ah, é? Ah, que legal, e a sua mãe? Ah, e o seu pai? Não, meu pai morreu, tá? E a sua mãe, tá? Vocês são de alguma religião? Aí ela falou assim: minha mãe é mãe de santo. Hã? Ela é mãe de santo do terreiro, não sei o quê. Eu falei: e você? Não, eu também vou lá de vez em quando. Eu falei: pronto. O cara crente, namorando uma macumbeira. Irmãos, a não ser que Deus fale no seu ouvido e grite bem alto, hein? Olha, isso que eu tenho uma obra contigo com essa macumbeira. Ô, velho, você já viu japonês casar com outra coisa que não fosse japonesinha? Japonesinho casa com japonesinha. Porque a cultura deles ensina que o negócio para dar certo tem que ser assim. E Deus, na sua palavra, Ele já dizia para o povo: olha, vocês não precisam buscar mulheres estrangeiras, vocês não precisam buscar as mulheres fora aqui, vocês vão buscar aqui dentro da terra de vocês, para que vocês possam prosperar. Quando a Bíblia diz que Abraão mandou buscar uma mulher para Isaac, mandou buscar dentro dos seus parentes, as pessoas que eles conheciam. Então, a grande oportunidade, viu, Gustavo? Vê onde você vai amarrar seu burro. Porque dependendo de onde você amarrar o burro, será você. Está entendendo? Vocês são solteiros aí, graças a Deus, eu amarrei num porto seguro, amarrei num lugar de firmeza, né? Você também, né, Mael? Aí nós não, né? E nós estamos sempre de olho, né? Então, oportunidades de escolher bem. Terceira coisa, você sabe por que Judas se perdeu? Porque ele não guardou o seu coração. Acompanhe comigo o texto de João capítulo 13, versículo 2. Olha o que está escrito. João 13, meu amor. João 13. João 13, 2. John. Olha só, irmãos. Olha que ouro. 13, 2. O que está escrito aí, amor? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Onde? Iscariotes, Posto aonde? no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, certo, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Amém. Percebeu? O dia que Satanás, primeiro ele começou a olhar para Judas e falou assim: esse aí perde a oportunidade. Opa, ponto para mim. Esse aí é um daqueles que estão por aí, mas o coração dele tem outros senhores. Ponto para mim de novo. Aí o dia que ele viu a oportunidade, ele entrou no coração de Judas, porque Judas não guardou o seu coração. Você sabe que alguns teólogos, eles dizem que por causa dessa formação de Judas helenística, de querer estar pensando sempre, vamos ficar livre, né, dessa opressão que nós estamos aqui, coisa e tal. E quando Jesus Cristo falou assim: olha, eu estou aqui e eu vim para ser rei dos judeus, ele falou: agora, fechou. Nós estamos aqui opressos. Esse Herodes já tinha morrido, né? Quem estava reinando era um outro filho dele. Na verdade, a Judéia foi dividida entre 3 filhos. Herodes é tetrarca, o filho, e Arquelau foi dividido entre os 3. E o pai era pior que o filho. Lembra da história do rei? Né? Lembrei da história do rei, que a Valéria conta, que as pessoas tinham um reino muito ruim, e as pessoas, a senhora orava pelo rei. Aí perguntaram: o que você ora por esse homem aí? Não, tem que orar por ele, porque a gente achava que o pai dele era ruim, mas quando o pai dele morreu, ele é pior ainda.
Então vamos orar para esse aí continuar, para que de repente não venha um pior que esse ainda, né? Então, ele era alguém que no seu coração, ele deixou entrar no seu coração a dúvida, porque quando ele começou, Jesus Cristo falou assim: eu sou o rei dos judeus, eu vim, eu vou derrubar o templo, ele falou assim: esse aí vai revolucionar, vai montar um exército, vai formar uma guerra armada, né? Como foi a revolta dos Macabeus, que tinha sido alguns anos antes. Ele falou assim: vai ser agora, não foi na revolta dos Macabeus, mas vai ser agora que nós vamos tirar o nosso povo desse domínio dos romanos. Mas quando ele viu que o rei, ele falou assim: mas peraí, tem alguma coisa errada, porque os outros reis, eles vêm cavalgando num cavalo branco, eles vêm ostentando bandeiras, eles vêm ostentando exércitos, mas esse rei, ele fala em servir, esse rei, ele fala em amar, esse rei, ele fala em perdoar, esse rei, ele fala: se você tomar um tapa na cara, você tem que virar ao outro lado. Esse rei não é o rei que esperava. E a Bíblia diz que então Satanás entrou no coração dele, porque ele deixou se levar pelas coisas que ele estava vendo, deixou o desânimo, deixou a incredulidade, deixou a dúvida entrar dentro do seu coração. E nós não podemos ser assim, porque nós não precisamos ser a confirmação da teoria de Maquiavel, porque Maquiavel disse assim que o homem, ele foi do meio onde ele vive. Ele disse assim: o homem não tem como fugir dessa regra. Se o homem nasceu numa comunidade violenta, ele vai ser homem violento. Se ele nasceu numa família de ladrão, ele vai ser ladrão. Se nasceu numa família de pedófilo, vai ser pedófilo. Jesus Cristo veio para quebrar essa história, porque se nós nascemos de alguém que de repente não tinha uma história no passado muito boa, a Bíblia diz que se nós então nascemos de novo em Cristo, nós somos muitas novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Acompanhe comigo a história, por exemplo, de Jefté. A Bíblia diz que havia um homem em Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1, a história de Jefté. A Bíblia diz que Jefté era um homem valente, um homem valoroso, porém, vírgula, na sua vida, ele era filho de uma prostituta. Está lá na sua Bíblia, lê lá. Pode ler, Juízes capítulo 11. Jefté, homem valente, homem bom, corajoso, mas filho de uma prostituta. Então, esse homem, filho de uma prostituta, seu pai o pegou, levou para dentro da sua casa. E quando ele cresceu, seu pai já tinha morrido. Os seus irmãos que estavam lá com ele falaram assim: olha, você não vai reinar com a gente aqui, você não vai herdar a herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, você é um impuro, você é um imundo. E pegaram e expulsaram Jefté. Falaram: vai embora daqui, você não merece estar com a gente. A Bíblia diz que Jefté, ele foi e se ajuntou a homens levianos, se ajuntou a homens maus, porque ou ele fazia isso para sobreviver, ele morria. E ele se ajuntou com esses homens. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos filhos de Amon, e eles começaram a padecer necessidade por causa dos filhos de Amon. E então a Bíblia diz que em Juízes capítulo 11, versículo 6, os homens que tinham expulsado Jefté foram até Jefté, os homens de Jerusalém, e falaram assim: Jefté, sê sobre nós o general, sê rei sobre nós, nos conduza nessa batalha. E a Bíblia diz que Jefté foi, conduziu, levou o povo de Deus, mesmo sendo filho de uma prostituta, mostrando para mim e para você que embora a nossa vida talvez não nos dê chances e oportunidades que nós poderíamos ter, mas na verdade chances e oportunidades não é alguma coisa que nós esperamos. Chances e oportunidades são algo que nós geramos, que nós aproveitamos, que nós trabalhamos para ter. E Jefté mostra para mim e para você que mesmo sendo filho de uma prostituta, ele foi um homem valoroso e ele fez a diferença e livrou o povo de Deus. Aleluia. Agora, se ele tivesse aberto seu coração, ele ia se deixar levar pelos comentários, dizendo: não, você não pode, você não tem capacidade, você não tem força. Quer ver uma outra pessoa que não deixou se levar pelas circunstâncias? Vocês lembram de Naamã? A história de Eliseu? Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia diz que Naamã era um homem grande lá na Síria, poderoso. Diz que tinha feito muito pela Síria, ganhado várias batalhas, porém tinha uma vírgula na vida dele: ele era leproso. Numa dessas investidas que ele teve nas guerras, ele foi até Jerusalém e ele levou cativa uma menina, que a Bíblia nem menciona o nome dela. Diz que era uma menina, uma moça. Levou ela cativa como escrava, foi servir lá na casa dele. E essa menina aqui, ela tinha todos os motivos do mundo para deixar o seu coração ficar magoado, para deixar o seu coração ficar entristecido. Ela estava longe da família, ela estava longe da casa, ela estava longe da cultura, estava longe do seu Deus.
Mas por mais que você possa tirar, por mais que Satanás possa tentar tirar você das coisas de Deus, se as coisas de Deus estiverem dentro de você, Satanás não vai poder tirar. Eu me lembro, irmãos, que quando eu li a primeira vez a respeito de Abraão, quando Abraão vem e ele então despede o seu filho Ismael, ele manda Ismael ir embora, junto com Agar, a egípcia, porque Sara então agora com Isaac, ela fala assim: olha, eu não quero esse menino aqui, esse menino não vai herdar a herança com o meu filho, esse menino é filho seu com Agar, essa serva, então manda os dois embora. Eu não entendia por que Abraão tinha dado a um homem rico, um homem de posses, ele pega um jumentinho, pega uma mula, coloca um pouquinho de água e um pouquinho de pão, e manda então os dois embora. Eu fiquei, mas por que um homem tão rico como Abraão, ele dá apenas um pouco de pão e apenas um pouco de água? Porque na verdade ele não queria que o menino fosse para muito longe, ele esperava que o menino se estabelecesse perto dele para que ele pudesse ter contato. E a Bíblia diz que eles andaram e então acabou a água, acabou o pão. Eu aprendo que tudo aquilo que nós vamos dar para os nossos filhos, tudo aquilo que nós vamos deixar para as pessoas, sejam bens materiais, vai acabar, o dinheiro acaba, a casa um dia ela acaba, o carro ele acaba ficando velho. Mas a Bíblia diz que quando o menino estava lá, quando Agar olhou e viu que não havia possibilidade mais de vida, ela colocou o menino embaixo de uma árvore e ela foi a 30 metros de distância, porque ela não queria ver o menino morrer. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá naquela situação, a Bíblia diz que não foi Agar, mas o menino clamou a Deus, porque Abraão não tinha dado só pão, ele não tinha dado só água, ele tinha colocado dentro daquele menino uma palavra dizendo assim: você serve a um Deus que é o Deus de Abraão, você serve um Deus que é um Deus que pode todas as coisas, você serve um Deus que é o Deus do impossível, você serve um Deus que é o Deus que pode mudar a sua história. E a Bíblia diz que o menino clamou e Deus ouviu a oração do menino. Aleluia. Está entendendo? E a Bíblia diz que essa menina também estava longe da casa, longe dos pais, longe da cultura. Aí sabe o que ela faz? Ela chega para Naamã e fala assim: meu senhor Naamã, quisera eu que o senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Israel. Se você conhecesse ele, certamente ele ia orar por você e você ia receber a cura. Irmãos, era mais fácil ela pedir para Deus matar o cabra. Mata logo, para mim poder ficar livre desse homem. Tirou da minha casa, tirou da minha família. Ela tinha todos os motivos para deixar o ódio entrar no coração dela, mas não deixou. José tinha todos os motivos do mundo para acabar com a vida dos seus irmãos, mas ele falou: não. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele não deixou Satanás entrar no seu coração, ele guardou o seu coração. Não deixe as circunstâncias que estão do lado de fora entrar dentro de você. O diabo não tem poder para mudar o que você tem por dentro. Ele não tem poder para mudar a sua essência. Nós vamos encerrar aqui, ainda falta um ponto, mas eu termino semana que vem. Por enquanto nós vamos ficar nesses três aqui, mas tem mais algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A última coisa então, é que você não pode permitir que Satanás entre no seu coração. E Satanás não tem poder para entrar no seu coração. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Entenda o que quer dizer derredor. Imagine que esse é você. Eu estou andando ao redor. Ao redor. Por gentileza, meu amor, vem cá. Mas a Bíblia não diz que ele anda ao seu redor, porque existe alguém andando ao seu redor já. Ele anda ao seu derredor, bramando como leão, mas leão ele não é, porque o leão de verdade já está andando ao lado de você, o leão da tribo de Judá, aquele que luta as suas batalhas, aquele que defende você. Ele não tem poder para entrar na sua vida, ele não tem poder para entrar no seu coração. Aleluia. Satanás ele pode emprestar o coração das pessoas, ele pode tentar de alguma forma atingir você no seu casamento, atingir você na sua casa, atingir você, e é muito difícil quando a gente tem pessoas tão próximas, às vezes até da família. Outro dia desse eu estava vendo uma experiência tão interessante. Vocês já viram isso? Mãe colocar filha na justiça por causa de dinheiro. Mãe crente, mulher de
pastor, filho tudo crente, colocando filha na justiça por causa de dinheiro. Que situação é essa? Às vezes as pessoas se deixam levar pelas circunstâncias externas e deixam se abater por aquilo que está acontecendo e abre o seu coração. E quando Satanás entra no coração, e onde Satanás entra, aliás, ele quer fazer um estrago. Satanás, João 10:10, escreveu para roubar, matar e destruir, e ele faz muito bem isso. Então não permita que Satanás entre no seu coração. As coisas do lado de fora podem não estar boas, como não estavam para Jefté, como não estavam para a menina lá da casa de Naamã, como elas não estavam para José. Seus irmãos pegam ele, jogam num poço, depois tira do poço, vende como escravo. Aí quando ele pensa que a situação dele melhora, quando ele está na casa de Potifar, a mulher de Potifar o acusa de estupro, de tentativa de estupro. Ele então vai preso novamente, injustiçado. Mas ele nunca deixou de acreditar que Deus tinha um sonho para realizar na vida dele. Aquilo que estava fora nunca entrou no coração dele. Satanás, ele vai entrar na minha vida, na sua vida. E muitas vezes as circunstâncias externas é o modo que ele vai tentar fazer para poder achar uma brecha para entrar no nosso coração. Mas nessa noite eu quero que você se fortaleça em Cristo. E você feche, coloque barreiras para não permitir que ele venha entrar e enfraquecer a sua fé. Aproveite as oportunidades. Quem sabe Deus está te dando mais uma chance essa semana, esse mês, esse ano, de você mudar a história da sua vida. Ele é o Deus que muda as histórias. Aleluia. Poderia até cantar a música do Thales, né? Olha o que ele fez comigo. Aproveite as oportunidades. Deus tem te dado muitas chances de uma nova vida, de uma nova história. Não permita que Satanás venha fazer você perder essa chance, como Judas perdeu. Tem um só Senhor na sua vida. Não permita que qualquer outra coisa tome o lugar de Deus. Deus é único. Com Deus eu tenho tudo, sem Deus eu não tenho nada. E tudo que eu tenho sem Deus, na verdade eu não posso dizer que eu tenho nada, porque nada que se tem sem Deus pode se comparar àquilo que eu posso ter com Deus. Existem pessoas que têm casas lindas, mas não têm um lar. Existe gente que pode comprar a melhor cama, o melhor colchão, mas não pode comprar uma boa noite de sono. Porque uma boa noite de sono não depende só de um bom colchão. Depende de consciência limpa, de consciência tranquila. Depende de você deitar na sua cama e saber que naquele dia você foi um homem honesto. Você foi um homem de Deus, você foi uma mulher de Deus. Não tenha outros senhores na sua vida. E não deixe que Satanás toque o seu coração. Feche ele. Amém? Amém. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós entendemos que o Senhor tem nos abençoado. Entendemos que o Senhor tem sido bom para conosco. Entendemos que não existe outro Deus igual a Ti. Entendemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Entendemos que as escolhas de Judas foram escolhas dele. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, e o Senhor foi conversar com Caim a respeito do acontecido, Caim então disse: eu não sou o cuidador do meu irmão, eu não posso ficar vigiando ele. E o Senhor respondeu para ele: Caim, o que você fez? Porque o sangue do seu irmão clama a mim. E ele disse assim: Caim, o mal está dentro de você, cabe a você dominá-lo. Então nós sabemos que a vida de Judas foi uma vida sem a graça de Deus, por causa das suas opções, por causa das suas escolhas. Mas se tem uma coisa que nós queremos nessa noite, é que nós queremos escolher a Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo. Nós escolhemos nessa noite o Senhor, porque nós sabemos que contigo, ó Senhor, nós somos abençoados. Nós sabemos que contigo nós temos todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que dá a nós. O Senhor é aquele que nos abençoa enquanto dormimos. O Senhor é aquele que faz brilhar o sol sobre os bons e sobre os maus.
O Senhor é aquele que estabelece reis. O Senhor é aquele que tira reis. E todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Então nós queremos dizer nesta noite que nós escolhemos o Senhor. Diferente de Judas, nós escolhemos o Senhor. Escolhemos ser teus amigos. Escolhemos ser aqueles que vêm para somar contigo, Deus, para estar no teu reino, em nome de Jesus. Aleluia, só de pé, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Eu nasci teu lado. Quem escolheu a Deus aí nessa noite? Aleluia. Senhor, Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Deus te abençoe nessa noite. Que a graça do Senhor possa ser sobre a sua vida. Que essa semana continue sendo uma semana de bênção. Que Deus possa te surpreender. E vá nesta palavra. Que Deus te abençoe, amém? Sábado nós temos nosso congresso aqui de casais, a partir das 19h30 com o pastor Victor. Você que é casado é nosso convidado, amém? Deus abençoe a sua vida. Vá na bênção do Senhor Jesus, amém?